Bom dia, minhas amadas, como vocês estão? Passando aqui para desejar um dia maravilhoso para vocês na presença do Senhor, para lembrar de algo que a gente conversou na segunda-feira. Lembra, nós falamos sobre descanso e sobre o sétimo dia da criação, né? Onde Deus descansou depois de ter feito a obra maravilhosa de criação do mundo. E nós comentamos na segunda-feira que Deus descansou naquilo que já tinha sido feito. E que nós precisamos nos lembrar das coisas que Jesus já fez por nós, né? Do preço que foi pago pela nossa redenção, pela nossa liberdade, pela nossa paz, pelo nosso descanso. Um preço muito alto foi pago. E eu comecei a pensar, falei assim, poxa vida, numa forma bem prática, que eu sou assim, eu fico pensando como é que eu posso implementar isso na minha vida, como é que eu posso fazer isso de uma maneira muito prática, muito leve. E eu comecei a pensar, falei, poxa vida, Deus já deu pra gente um padrão de prioridades, né, pra gente seguir. E muitas vezes nós mulheres, nós somos como aquelas, imagina assim, que você tá num cantinho e várias pessoas jogando bolas na sua mão, né? Algumas bolas você vai ter que pegar porque elas fazem parte do plano de prioridade de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família. Algumas outras bolas você vai ter que simplesmente mandar de volta e algumas você vai ter que desviar e deixar cair no chão. Não é porque a bola está sendo jogada na nossa mão que a gente é obrigado a pegar. Então, assim, se você pensar no padrão de prioridade de Deus, né? O que a palavra fala? Primeiro lugar, amarás ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, o nosso culto a Deus, o nosso devocional a Deus, a nossa comunhão com Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Depois, nesses padrões de prioridade, você vê que em primeiro lugar, você é filha, né? E dentro dessa comunhão, dentro desse tempo com Deus, nós encontramos descanso. E nós somos revigoradas, né? Nós somos restauradas nessa comunhão diária com Deus. A segunda coisa no plano, depois de ser filha, se você é casada, se você tem um marido, é o seu casamento, é o seu esposo, é a pessoa com quem você decidiu viver o resto da sua vida. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente prioriza os filhos, prioriza os parentes, né, a família, as necessidades de todo mundo à nossa volta, mas nós não prestamos atenção na necessidade do nosso marido. E ele talvez também está correndo de tudo quanto é lado e não presta atenção nas necessidades da esposa. Isso traz canseira, isso traz peso. Então vamos focar, né? Qual é o tempo que eu tenho dedicado para outras pessoas, outras coisas, que não é o meu esposo, que não é a minha família, que não é a pessoa que está ali comigo, né? Em terceiro lugar nesse processo, aí é que vem os filhos. E para nós, mães, né? É tão difícil porque a gente inverte essas prioridades com muita frequência e principalmente quanto mais jovens os nossos filhos são, menos atenção a gente dá, né? Para o marido e para a gente mesmo. Mas os filhos vêm aí num terceiro plano, né? Quais são as necessidades dessa criança? A criança precisa entender que a mãe também precisa de um tempo, que o pai precisa de um tempo, que o casal precisa de um tempo, né? Então a gente tem que se organizar para viver essas prioridades. E depois é que vem, gente, parente, trabalho, atividades da igreja. E eu vejo muitas vezes que eu já fiz demais isso e me arrependo, honestamente, de colocar atividades da eclésia, da igreja, o culto, assim, a igreja, atividades da igreja, né? Não Deus, porque muitas vezes mesmo na igreja a gente faz coisas que Deus nem pediu pra gente fazer, né? Mas nessa agitação do ministério, a gente acaba esquecendo de outras prioridades, né? E perdendo o compasso com Deus em relação a isso. Então, se você está se sentindo cansada, porque hoje eu tenho uma pessoa que tem uma lavanderia pertinho de casa e ela é cubana, então ela é muito alegre, muito animada. E eu fui deixar umas roupas lá e ela falou pra mim, eu tô bem, mas eu tô muito cansada. Eu acabei de vir de um cruzeiro. Eu falei, gente, olha só, mesmo vindo de umas férias, a gente pode ficar muito cansada depois disso. Por quê? Porque o cansaço não é só físico. Se fosse só físico, você dorme a noite inteira e no dia seguinte você tá bem. Mas às vezes a gente acorda mais quebrado do que quando foi pra cama dormir. Então existe um cansaço que muitas vezes é porque nós estamos com sobrecarga e pegando mais bolas, né, do que a gente precisa pegar e não seguindo essa sequência de prioridades que o Senhor colocou na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nossa comunhão com Ele, nosso papel de filha. Em segundo lugar,
o nosso esposo, o nosso cônjuge, né? O nosso casamento, investir nisso. E em terceiro lugar, os nossos filhos. E aí depois vem família, a outra família, né? Família estendida. Aí depois vem ministério, vem trabalho, vem as outras coisas. Se a gente conseguir se organizar dessa maneira, o fardo é leve e o jugo se torna mais suave. Amém? Um beijo no seu coração. Tenha uma excelente semana.